Olhinhos de acerola. Você já ouviu falar dessa alteração ocular? O nome não era cereja? Não era olhinhos de cereja, também conhecido em inglês como cherry eye? Ah, gente, vamos tropicalizar esse negócio. Cereja não é algo tão fácil da gente encontrar aqui, mas acerola, todo mundo tem uma no quintal, não é? Então, a partir de hoje, vamos combinar. Vai ser olhinho de acerola. O que vocês acham? Eu sou Laura Reis, médica veterinária, tenho mestrado na área de oftalmologia e tenho mais de 10 anos de experiência. E hoje venho compartilhar com você tudo sobre a protusão da glândula da terceira pálpebra. Você tem que saber cada detalhe, porque isso faz toda a diferença. Nessas horas, a informação ela é extremamente importante, porque a gente não pode errar. Coração e porque um ENCA pode provocar um olho seco para a vida inteira do nosso paciente. Então preste muita atenção que eu vou te falar tudo sobre o olhinho de cereja. Antes de eu te explicar melhor o que é isso, a gente tem que fazer uma breve revisão da anatomia oftálmica. Os cães, eles possuem duas glândulas lacrimais. Isso mesmo, diferentemente da gente, que só possui uma, a glândula principal ou orbitária. Aqui nos cães, a gente consegue observar que eles possuem duas. Essa aqui superior, que também é chamada de glândula orbitária, ou glândula principal, e essa segunda glândula, que tem a sua importância, e a gente vai ver bem isso, que também é chamada de glândula da terceira pálpebra, ou glândula da membrana nictitante. Mas não são só essas glândulas, né? Para a produção da lágrima, que ela é composta de 3 componentes, como componente aquoso, lipídico e mucoide, a gente tem várias glândulas produzindo isso. Então, como eu disse anteriormente, a gente tem essa glândula principal, que vai produzir a parte aquosa da lágrima, juntamente aqui embaixo com a glândula da terceira pálpebra, e a gente vai ter sobre a conjuntiva bulbar, e também aqui na margem da terceira pálpebra, as células caliciformes, que vão ser responsáveis pela produção da parte mucosa da lágrima. E por último, não menos importante, a gente tem aqui na borda palpebral as glândulas de meibômio, que vão ser responsáveis pela produção lipídica. E aí a gente pensa, por que aparece essa bolinha vermelha que parece uma acerola no canto nasal dos cães? A protusão da glândula da terceira pálpebra. E por que isso acontece? Qual que é a importância dela? Será que a gente faz que tipo de tratamento? Cirúrgico? Só clínico? Hoje eu vou explicar tudinho para vocês. Mas antes a gente tem que pensar o seguinte. Será que ela é importante? E aí a gente lembra o que Oswaldinho Babão falava. Só se sente falta do que se perdeu quando se percebe que não tem mais. E é aí que as lágrimas já não resolvem. Nesse caso, provavelmente o animal pode até ficar sem lágrimas. E eu vou explicar melhor isso pra você. O que eu quero... Às vezes a gente só vai sentir falta e só vai ver a importância daquilo quando não se tem mais. E foi exatamente isso que esse grupo de pesquisa fez em 1974. Ou seja, é uma pesquisa já bastante antiga e muita gente ainda não sabe da importância dessa glândula. Então vamos voltar e observar melhor aqui o que essa pesquisa está falando. Eles fizeram alguns testes com alguns beagles para avaliar qual a importância de cada glândula. Então, era avaliado a produção lacrimal pelo teste de Schirmer, que é esse teste dessa fitinha, que ela possui uma capilaridade, ela é milimetrada, que a gente coloca aqui no saco conjuntival e a gente acompanha por 1 minuto para ver a produção lacrimal desse animal, em milímetros. Então, o normal da produção lacrimal é pelo menos de 15 milímetros, né? Quando o animal ele tem um olho seco, ele pode ter uma produção até de 0. E quando a gente tem um aumento dessa produção, ela pode passar desse valor de 15, tá? Que eles fizeram essa avaliação do teste de Schirmer, primeiro só com as duas glândulas, então colocou a fitinha de Schirmer, mediu a produção lacrimal dos animais normais, sem nenhuma alteração. Depois eles retiraram uma das glândulas e viram que essa produção diminuía. E o que acontece? Quando teve a remoção da glândula da terceira pálpebra, olha só que interessante, a redução ela foi muito brusca, de pelo menos 30% da produção lacrimal caiu. Então, poxa, essa glândula aí, ela tá aí de enfeite, ela tem uma importância
muito grande na produção lacrimal. E é por isso, depois desse estudo, desde 1974, a gente já sabe que ela não pode ser retirada. É isso mesmo, presta bastante atenção que eu tô falando para vocês. Quando você pegar um paciente, um animal que tem a protusão da glândula terceira pálpebra, que aparece a cerola, não retire essa glândula. A gente tem que fazer um outro tratamento, que eu vou explicar direitinho. Acompanha aqui comigo. Quando que isso realmente acontece? Qual que é a maior casuística? Vários estudos mostram que algumas raças elas são predispostas. E essa alteração ela pode acontecer tanto num olho só, sendo unilateral, como em ambos os olhos, sendo bilateral. E ela é mais comum em animais jovens. Isso mesmo. De animais até 2 anos de idade, a gente observa mais essa alteração. E as principais raças que são acometidas são o Cocker Spaniel americano, o Lhasa Apso, o Piquinês, o Beagle e o Bulldog. Aqui nessa imagem, é uma imagem de arquivo pessoal, era um paciente da raça Basset Hound, que a gente consegue observar que além da protusão da glândula da terceira pálpebra, olha que interessante, olha essa imagem que maravilhosa. A gente consegue observar que essa glândula está bastante inflamada, né? Os vasos estão muito aparentes aqui, olha, a gente consegue observar aqui como estão todos os vasinhos. E a gente observa que além dessa alteração, esse animal também apresenta um ectrópio. A gente vê que essa pálpebra inferior dele, ela é caída, né? A gente consegue observar aqui facilmente a conjuntiva tanto palpebral quanto aqui as margens da terceira pálpebra. Olha que interessante aqui que eu estou mostrando para vocês. Aqui é a margem da terceira pálpebra, né, ou membrana nictitante, e essa é a glândula da terceira pálpebra que está protuída. E aí a gente vai ver aqui um paciente aqui bem típico, um Beagle filhotinho. Esse é um tipo de diagnóstico, gente, que a gente consegue fazer já quando o animal está esperando você na consulta. Você bate realmente o olho no animal, você já consegue saber o que é. Mas independente disso, todo o exame oftalmológico deve ser realizado com bastante cuidado para a gente verificar se o animal não possui outras alterações. E aí a gente consegue observar aqui nessa imagem um filhotinho de Beagle. Se eu não me engano, ele tinha uns 5 meses e ele já apresentava aqui, olha só, a protusão da glândula da terceira pálpebra bilateral. Essa produção, aqui olha a protusão, bilateral, nos 2 olhinhos. E é algo muito visível, é um pouco assustador, porque realmente do dia para a noite essa glândula pode protuir. Mas já existe uma causa anterior, esse olho provavelmente já estava tendo alguma inflamação antes. E isso eu vou mostrar também aqui para vocês. E aí fica essa pergunta, mas como assim? Essa glândula ela protui do nada? Alguns estudos já mostram que ela é uma disfunção primária mais comum da membrana nictitante, né? Então é uma alteração que a gente vê relativamente comum na nossa rotina. Além disso, a causa não foi exatamente determinada, mas existem algumas possibilidades. Então a gente consegue observar aqui, olha, primeiro, algumas raças elas podem apresentar essa fraqueza na conexão do tecido conjuntivo. O que isso quer dizer? Que a glândula ela não está bem aderida ali na localização ventral dela. E o que acontece? Se essa glândula ela sofrer algum tipo de inflamação, como nesse caso aqui que a gente observa uma conjuntivite folicular, que é muito comum em animais jovens, e a gente observa aqui quando a gente everte e vê a parte interna da membrana nictitante ou da terceira pálpebra, a gente vê essas bolinhas aqui que parecem um sagu. Sim, aquele doce que é muito comum no sul, eu gosto bastante. Mas depois de ver essa imagem vai ser meio esquisito comer isso de novo, né? Mas tudo bem. Aí aqui a gente consegue ver uma conjuntivite folicular. E aí o que acontece? Se esse animal ele já tem uma predisposição, se ele já tem uma glândula que ela já não está bem aderida ali naquele tecido, e aí aquela região inflama juntamente com a glândula, ela incha e ela consegue se deslocar. E aí essa pode ser uma das causas, ou seja, o animal ele já tem uma predisposição, mas ele acaba com uma inflamação secundária, provocando essa inflamação da glândula e a protusão dela. Olha essa outra imagem que maravilhosa. Dá vontade de fazer um quadro dessa imagem, gente. Olha isso aqui. Aqui também é arquivo pessoal de um paciente. A gente vê aqui, de novo, aqui, olha, a pálpebra inferior. E aqui, olha, muito fácil da gente verificar essa protusão da glândula da terceira pálpebra.
Olha essa terceira aqui, que era num dálmata. A gente consegue observar muito bem também, olha só, a margem da terceira pálpebra, que nesse caso é despigmentada, pode ser muitas vezes pigmentada, mas nesse animal ela não tinha pigmentação, por isso que a gente vê que é uma coloração rosa, mesmo da conjuntiva. E aí aqui, olha, ultrapassando a margem, tudo isso aqui é a glândula que está protuída. E de novo, olha só que interessante, a gente consegue observar bastante a inflamação local. Olha aqui os vasos engurgitados, né? Muitas vezes o animal ele apresenta também secreção, incômodo, pode até ter um autotraumatismo, começar a coçar e ter alguns outros problemas secundários, até como uma úlcera de córnea. Então a gente tem que cuidar rápido desse paciente. E o que acontece? Se eu deixar essa glândula lá exposta e não fizer nada, olha que interessante esse paciente aqui, gente. A gente observa que esse olho que tem a protusão da glândula é o olho esquerdo. E o outro olho contralateral, quando eu fiz o exame de Schirmer, ele estava com uma produção normal, de 28 milímetros por minuto. Já a glândula do olho esquerdo estava um pouco reduzida já a produção, provavelmente por uma inflamação mais crônica. Aí a gente consegue observar mais alterações. Olha só, oftalmo é foto, é imagem. A gente tem que observar todos os detalhes. Vem comigo que eu vou mostrar aqui com você. Olha só que interessante aqui essa imagem. A gente observa aqui que eu já utilizei o colírio de fluoresceína para verificar se o animal estava com alguma ulceração corneana. Não corou, mas a gente já observa aqui que ele já teve uma lesão anterior, porque a gente tem uma opacificação dessa córnea, até alguma parte perêmica aqui de alguns vasinhos. A gente tem a protusão da glândula da terceira pálpebra e uma conjuntiva bulbar extremamente edemaciada, é uma quemose, né? A gente chama isso de quemose. Uma quemose, os vasos engurgitados, é um olho que está bastante inflamado, a gente consegue observar isso. E aí fica a pergunta: bem, se eu não posso tirar essa glândula, se eu também não posso deixar ela ficar lá exposta, porque senão eu vou ter uma inflamação crônica e depois eu vou ter até uma redução da produção lacrimal, podendo levar até um olho seco desse animal. E eu não posso tirar essa glândula porque ela produz pelo menos 30% da lágrima desse animal, e se eu retirá-la, eu vou provocar iatrogenicamente, ou seja, eu vou causar um olho seco nesse animal. O que eu faço? Gente, é muito simples. Já existe uma técnica há muitos anos que normalmente ela dá muito certo, que é a técnica de Morgan. O que significa? A gente faz um procedimento cirúrgico, é como se você fosse realmente abrir uma bolsinha. Você vai recolocar essa glândula, vai suturar e vai fechar para que ela volte para o local dela de origem. E isso vai reduzir a inflamação e o animal, normalmente, ele volta a produzir lágrima praticamente normalmente. Tudo isso depende também do tempo que você demora para fazer essa cirurgia, de como que essa glândula já sofreu alterações, mas no geral a gente tem uma resposta muito boa com esse tratamento. Então, realmente é como se a gente abrisse uma bolsinha. Aqui, nessa imagem aqui do livro do Gelati, a gente consegue observar. A gente faz incisões bilaterais ao redor da glândula, sem retirá-la, né? A gente vai divulsionar essa conjuntiva, depois a gente vai fazer uma sutura. Pode ser uma sutura simples contínua ou depois uma outra sutura invaginante. Às vezes você pode associar duas suturas. Sempre tendo cuidado para que os nós, né, eles nunca fiquem em contato com a superfície ocular. Eles têm que ficar do outro lado da membrana. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha que interessante aqui. Essa aqui é também um arquivo pessoal. A gente consegue observar aqui, primeiro eu fiz um arrimo para conseguir expor melhor essa terceira pálpebra. Essa aqui é a parte interna da terceira pálpebra. E aqui a gente observa, olha como que a terceira pálpebra está inflamada, está edemaciada. E aí o que a gente faz? A gente faz a sutura invaginante, sempre tendo cuidado para que o nó fique externamente, e aquela glândula que estava aqui exposta, agora ela está... Viu que simples? A protusão da glândula da terceira pálpebra é algo muito fácil de da gente diagnosticar. É só você lembrar da acerola e aí a gente consegue observar facilmente essa glândula exposta aqui na região nasal, uma bolinha vermelha, que é algo que normalmente chama muita atenção do tutor, e é por isso que ele normalmente leva logo ao médico veterinário. E é por isso que a gente tem que dar a informação correta, passar o tratamento correto, para a gente evitar que esse animal tenha sequelas irreversíveis de um olho seco e ter que depender o resto da vida de colírio. Então, é importante que a gente observe aqui as principais tópicos dessa aula. Primeiro, ela tem uma base hereditária. Então, quando você pega um animalzinho que apresenta essa alteração, é importante que você fale com o tutor que não é interessante que esse animal seja reproduzido, porque ele tem grande chance, né, de repassar isso para os seus descendentes.
Ou seja, é um animal que ele já possui geneticamente uma alteração nessa fixação dessa glândula que predispõe a essa protusão. Depois, o reposicionamento é cirúrgico. Muita gente às vezes tenta repor com cotonete, tratar com anti-inflamatório, mas isso não é o suficiente. Normalmente essa glândula ela vai de novo protuir. Então a reposição tem que ser cirúrgica, ou seja, a gente não tira essa glândula de jeito nenhum. A gente vai fazer a técnica de reposicionamento e uma das técnicas, né, que já são mais utilizadas é a técnica de Morgan, a pocket, como se fosse a bolsinha que eu mostrei para vocês. E além disso, gente, lembrar de fazer esse tratamento cirúrgico de reposicionamento quanto antes, para que essa glândula não fique exposta e assim esse animal possa até desenvolver um olho seco. Então, quanto antes a gente fizer esse tratamento, é melhor para o nosso paciente. E importantíssimo, eu tenho até uma história para contar para vocês. Uma vez eu peguei um filhote de bulldog inglês, muito fofo, de mais ou menos uns 6 meses de idade, que ele apresentou a protusão da glândula terceira pálpebra. E antes mesmo de fazer o tratamento cirúrgico de reposicionamento, eu conversei com o tutor, falei que era algo, uma predisposição genética, que poderia acontecer no outro olho. A gente fez a cirurgia de reposicionamento, ele ficou super bem. E acredite se quiser, depois de mais ou menos uns 3 meses, o animal apresentou a protusão da glândula no outro